Todos nós sabemos que o Kenny morre em todo episódio de South Park, ou pelo menos na maioria dos episódios. Mas quais foram as piores mortes desse garotinho do casaco laranja? Separamos algumas para vocês. Fala galera, meu nome é William e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos falando novamente de South Park nesse canal maravilhoso e também de Kenny, um dos personagens mais queridos de toda a história da televisão. Se curte o Kenny e também se curte South Park, deixa aquele like maravilhoso, considere se inscrever e bora com a gente saber quais foram esses 10 piores momentos do nosso garotinho do casaco laranja. Lá no final dos anos 80 e início dos anos 90 nos Estados Unidos, tinha alguns comerciais chamados Hooked on Phonics, ou viciado nas fonéticas. Era uma maneira única de ensinar habilidades de leitura às crianças. A mãe do Cartman dá a ele meio que um brinquedo chamado Viciado em Fonética de Macaco, basicamente, que em inglês é Hooked on Monkey Phonics, para ajudar ele a aprender a soletrar. Esse conjunto vem com um macaco vivo que toca bateria para ajudar você. A soletração do Cartman pode não ter melhorado, mas o macaco certamente ensinou uma lição ao Kenny. Ele ataca o Kenny, jogando ele repetidamente pelo quarto do Cartman, até que, eventualmente, ele deixa uma bagunça completamente sangrenta. Não é sempre que vamos ver o Kenny levar uma surra de um animal, mas foi maravilhoso isso daqui. Número 9. Ele morreu por causa da sífilis, no episódio O Anel. O Kenny finalmente conseguiu uma namorada. Então, quando ele descobre que ela tem uma reputação de uma vagabunda, ele fica feliz pela perspectiva de que estar com a Tammy significa coisas muito legais que estão por vir. O episódio gira em torno do assunto de jovens serem sexualmente ativos e de ensinar educação sexual às crianças. É aqui que encontramos o nosso amigo Kenny perdendo a sua vida e morrendo. Não vemos efetivamente o Kenny morrer. Ao invés disso, vemos o seu funeral, onde os perigos das doenças sexualmente transmissíveis são deixados bem claros em uma placa. Número 8. Pela estação espacial, a morte do nosso querido Kenny. Ao contrário da maioria dos episódios, este episódio aqui nos deu uma morte do Kenny nos primeiros minutos. Para o primeiro episódio de Halloween de South Park, os meninos estão no ponto de ônibus como de costume. Sem o conhecimento deles, a estação espacial está com defeito e está caindo em direção à Terra. E sim, é claro que ela cai bem no Kenny, matando ele. Mas não é só essa morte que se torna memorável, e torna isso tudo memorável. Ele se torna o primeiro de muitos zumbis na cidade após ser embalsamado com molho inglês. Para piorar, é só quando o Kyle serra ele na metade com uma motosserra que todo esse terror acaba. No final das contas, ele morreu 2 vezes. Número 7. Ele morreu por causa de um ventilador gigante. O episódio em questão é o episódio Panda do Assédio Sexual. Um panda que ensina às crianças o que é assédio e que não é. Só que as pessoas começam a não gostar muito desse panda e eles mandam ele embora para a Ilha dos Brinquedos Desajustados. Pelo menos assim eu acho que é a tradução desse negócio aqui. Um lugar onde encontramos vários indivíduos fantasiados completamente rejeitados pela sociedade. E é lá que conhecemos o Jimmy, o falcão não segure o grande ímã enquanto outra pessoa usa um ventilador próximo. Algo muito específico. Então o que vemos? O Kenny segurando um ímã e um ventilador gigante próximo a ele. E aí o que você acha que vai acontecer realmente acontece. O Kenny morre por causa desse ventilador gigante. Número 6. Ele morreu por causa de comprimidos antiácidos. Por acaso você já derrubou comprimidos antiácidos na água? Ele produz bastante efervescência, o negócio sobe que nem louco. Pois bem, agora voltamos para South Park. Em uma sala lá na casa do Kyle, o Kenny confunde uma tigela de comprimidos antiácidos com balas de menta. Depois de consumir todos os 60 comprimidos, ele precisa beber alguma coisa. Um copo de água depois e somos presenteados com uma explosão de proporções gigantescas. E o Kenny foi dessa pro beleléu muito rápido e sem pensar. Número 5, isso daqui é maravilhoso. Ele morreu por causa da asfixia autoerótica. O que caramba significa isso? Eu vou te explicar. O início da 14ª temporada viu o programa mirar em escândalos de infidelidade entre as celebridades. Isso incluía o Tiger Woods, que estava passando por uma fase, no mínimo, bem difícil sobre o seu casamento.
o vício sexual é culpado como a causa de todos os problemas, todos viciados em sexo. Um teste completamente mirabolante mostra vários dos meninos, incluindo o Kenny, sendo afetados por esse vício em sexo. Então, é claramente um diagnóstico errado, mas isso não impede o Kenny de finalmente sucumbir ao que o médico diz ser o resultado final da doença. As pessoas com vício em sexo acabariam se auto-asfixiando enquanto batiam uma baita de uma bronha. Pior, fantasiados com uma roupa do Batman. Se te dá muito contexto, isso realmente aconteceu com o Kenny. Número 4. Ele morreu por causa de um tampão. Na terceira temporada, o Cartman pega um vírus estomacal que causa sangramento na sua bunda. Ele erroneamente pensa que ele está menstruando e agora atingiu a puberdade. O Kenny logo pega também esse vírus e se junta ao Cartman na compra de suprimentos para ajudar com sua nova entrada na vida adulta. Dadas as escolhas que as mulheres geralmente têm, o Cartman usa um delineador enquanto o Kenny escolhe outra coisa. É aqui que a ingenuidade do Kenny nos dá outro momento maravilhoso. O público sabe que ele definitivamente cometeu um erro e em algum momento isso vai valer muito a pena. No clube do Eric, porque eles criaram um clube só para pessoas que menstruam basicamente, o pior acontece, um desconforto estomacal gigantesco afeta o Kenny e ele morre com isso. Por quê? Porque ele colocou um tampão no negócio e agora ele não consegue mais dar vazão. Número 3. Por causa do Ozzy Osbourne. Mesmo que você não seja fã, sem dúvida já ouviu pelo menos alguma coisa sobre a história do Ozzy Osbourne e também de morcegos e do Black Sabbath e todas as músicas que ele já fez. Alguém jogou um morcego de verdade no palco enquanto o Ozzy estava tocando. O Ozzy achou que era falso e arrancou a cabeça do bicho com uma mordida. É um dos contos mais propagados e lendários da história do rock. Então, quando o chefe precisa da ajuda de todos os seus antigos amigos musicais, o Ozzy, é claro, vem para South Park para ajudar. E sabe o que acontece? Alguém joga o Kenny no palco. E o Ozzy pega o Kenny e arranca a sua cabeça com uma mordida. Isso aqui é simplesmente maravilhoso. Número 2. Ele morreu por convulsão. Bem no meio da febre dos Pokémons, South Park decidiu fazer sua própria versão com o episódio Shin Pokémon lá da terceira temporada. Será que é da segunda? Acho que é da terceira. Assim como crianças pequenas do mundo real, todos na cidade de South Park são obcecados por todas as coisas relacionadas a personagens japoneses. Enquanto jogam um novo videogame, o Kenny fica tão envolvido que tem uma convulsão e permanece assim por boa parte do episódio. Mas, eventualmente, é tudo demais e ele simplesmente explode com ratos comendo ele de dentro para fora. Número 1, e esse daqui é o mais aleatório possível. Ele morreu por combustão espontânea, simplesmente pegou fogo do nada. Imagine, você está dando uma bela caminhada com seus amigos, falando completamente nada ou asneiras e rindo bastante. Papo vai, papo vem, puf, do nada. Seu amigo pega fogo e acabou, morreu. Essa é a combustão espontânea. O Kenny acaba sendo o primeiro de muitos na cidade a explodir instantaneamente e sobrar nada além de cinzas. No final das contas, a gente descobre que as pessoas estavam pegando fogo simplesmente porque elas não estavam peidando na frente das suas namoradas ou namorados. Para resolver isso, bastava peidar, mas peidando muito você aumentava os gases do efeito estufa, então você tinha que peidar em moderação. No final das contas, a morte do Kenny foi responsável por uma teoria científica muito interessante. Mas obviamente eu quero saber de você, o que você achou dessa lista? Deixamos alguma morte péssima do Kenny de fora? Deixa aqui o seu comentário. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maravilhoso se curte nosso conteúdo e não quer perder absolutamente nada, considere se inscrever aqui. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!